Oi, como vai? Diante da transformação digital que está chegando à educação e que teve como catalisador o isolamento social e a consequente suspensão das aulas presenciais, por onde a gente, profissionais da educação, precisa começar para garantir um efetivo processo de ensino e aprendizagem fazendo uso da educação à distância, conhecida como EAD. A ideia é que neste vídeo eu traga informações relacionadas a 7 questões que geram dúvidas e dificuldades. Eu sou Fernanda Silva, pesquisadora e especialista em EAD. Eu tenho escutado com bastante frequência profissionais da educação com dúvidas de como começar a utilizar EAD. E isso me motivou a estar aqui, gravando esse vídeo para compartilhar um pouco do que eu aprendi nas minhas pesquisas e também com as minhas experiências com a educação à distância. O objetivo aqui é compartilhar algumas informações que podem não só contribuir, mas também facilitar a percepção e a condução das atividades educacionais à distância que estão sendo realizadas em todo o Brasil. E para a gente começar, eu quero te convidar a mentalizar o cenário que você deseja alcançar. O que no seu pensamento seria um cenário educacional ideal fazendo uso da EAD com as suas turmas. Se você quiser, pode até registrar num bloco de notas ou num papelzinho, enfim. Isso porque é bem importante ter e manter esse cenário na sua mente, porque é mirando nele que devemos seguir o nosso diálogo, olhando para o futuro. E é olhando para o cenário que você mentalizou que vamos à primeira questão. A primeira questão que eu quero compartilhar com você é, na verdade, uma dica. E a dica é: calma, respira. Primeiro, porque você já dispõe de recursos valiosos para colocar a EAD em prática. E segundo, porque você não está sozinho. Existe uma rede de profissionais muito interessados em fazer desse cenário uma oportunidade para aprimorar o processo educativo no Brasil. Nós somos 2 deles, né? E eu quero muito que a gente possa não só ampliar, mas também organizar essa rede e fazer um bom uso dos benefícios que ela pode proporcionar. Já a segunda questão tem relação com os recursos que você já possui para começar as suas aulas à distância. Para a gente poder considerar o cenário real, é fundamental que o primeiro passo seja você conseguir reconhecer os recursos que você já possui para fazer desse mundo ideal que você acabou de mentalizar a realidade nas aulas com as suas turmas. A gente ainda nem se conhece, mas eu já me arrisco a listar aqui pelo menos 2 recursos que você já possui. O primeiro é que você conhece pessoalmente os alunos. Isso é muito raro na EAD. Normalmente se conhece inicialmente o perfil dos alunos que irão se matricular nos cursos, mas os alunos em si chegam somente após tudo estar pensado. Isso funciona? Funciona, mas exige muitas outras etapas que você não vai precisar passar, pelo simples e maravilhoso motivo de que você já conhece os seus alunos. E os conhecendo, você conhece também as suas características, as suas dificuldades, os seus anseios, enfim, tudo aquilo que vai precisar ser considerado na hora de pensar as suas aulas. O segundo recurso é que você já possui um repertório valiosíssimo no que diz respeito à prática educacional na sua área. Passar a utilizar a EAD não significa de forma alguma jogar tudo fora e começar do zero. Pelo contrário, significa aprimorar o repertório que você já possui, aproveitando a oportunidade para conhecer novas estratégias educacionais, novas práticas, novas ferramentas. Então, gente, o copo está meio cheio, ele não está meio vazio. E o nosso desafio aqui vai ser somar as nossas competências para a gente poder passar por esse momento de mudança da melhor maneira possível. Esses são apenas 2, né? Mas com certeza existem outros recursos à sua disposição. Então, se você quiser, dê um pause no vídeo e tome nota de tudo que você tem e que pode te ajudar nesse momento. Ou então você pode fazer isso ao final do vídeo. Eu só peço que você não deixe de fazer, tá? Essa consciência vai te ajudar nos próximos passos. A terceira questão, que tem surgido bastante, é a dúvida se a tecnologia é a resposta para esse momento de começo na EAD. Gente, assumir que uma plataforma tecnológica é resposta para fazer EAD é assumir também que quadro e o giz fazem milagre na sala de aula presencial.
Eu quis exagerar um pouco mesmo nessa comparação para que fique nítido para a gente o equívoco de assumir que uma ferramenta fará tudo dar certo. Em primeiro lugar, porque a EAD é muito mais antiga do que as tecnologias computacionais. Então, se o digital fosse de fato a resposta, a gente teria um problema conceitual aí, né? Veja, eu não estou dizendo que as plataformas e os recursos digitais não são importantes ou que não podem integrar a tal resposta. Mas é preciso que a gente tenha clareza de que a tecnologia é o meio pelo qual se operacionaliza a estratégia educacional. Essa tecnologia pode ser papel e tesoura ou um aplicativo digital de última geração. Na verdade, isso não importa. O mais importante é que a estratégia esteja adequada. A escolha entre o papiro e a tecnologia de ponta vai depender dessa estratégia. Então, acredite, nem sempre o que há de mais novo responde melhor. O fato é que tudo tem prós e contras e cabe a gente avaliar os objetivos de aprendizagem, considerar o perfil dos alunos e os próprios recursos que estão ou não à disposição para aí sim fazer a escolha mais acertada. A quarta questão é se a EAD tem que ser ao vivo e a cores. Eu tenho observado muitos casos de professores que estão realizando as aulas à distância, mas estão fazendo ao vivo. Então, o que eles fazem? Disponibilizam um link de acesso aos alunos, mas eles acabam praticando e replicando praticamente o que seria uma aula presencial. Pode fazer aula ao vivo? Pode. E precisa? É evidente que não, Então, assim, quando optar pela aula ao vivo? Aí eu vou voltar a repetir, quando essa for a melhor estratégia. E para a gente saber fazer essa escolha, é importante que a gente conheça as alternativas disponíveis para a apresentação do conteúdo. Pode ser por aula ao vivo, pode ser por videoaula gravada, por texto, imagem, infográfico em uma apostila, pode ser em uma página web por meio de áudios, os famosos podcasts, pode ser por meio de games educacionais ou ainda por meio de um objeto educacional digital. Você percebe que a aula ao vivo é apenas uma das alternativas disponíveis entre tantas outras? E não poderia ser diferente, já que uma das características da EAD é justamente a possibilidade dos envolvidos estarem em locais e tempos diferentes. Então é importante que, enquanto conhecedor do conteúdo, mediador do processo de ensino e aprendizagem e considerando também a forma de aprender dos seus alunos, você selecione a opção mais interessante para cada caso e mais, combine as diferentes opções sempre que você julgar pertinente. Aproveitando esse gancho, eu trago a questão seguinte. A quinta questão trata dos casos em que a Secretaria de Educação ou a escola disponibilizou o material didático. Nesses casos, a missão do professor está cumprida? E a resposta é não. O material didático é apenas uma das partes que precisa ser considerada na EAD. E veja, inclusive nos casos em que ele está pronto, é necessário que você faça uma curadoria e selecione o que será estudado pela turma em cada um dos dias. Além disso, é preciso considerar também que, com o material didático, você conduzirá parte do processo com os alunos, sendo ainda necessário dispor de estratégias para realizar o processo de mediação. Algumas perguntas podem ser respondidas para facilitar o entendimento de que o material didático é apenas parte do processo. Por exemplo, e se o aluno tiver dúvidas, como ele vai acionar você? Como você responderá a esse aluno? E se a dúvida for de todos, que estratégia você vai utilizar e como vai distribuir as orientações? E de que forma você vai acompanhar os alunos durante os estudos? Como você vai saber que os alunos estão de fato aprendendo? Que indicadores você pretende usar? Como você vai medir esses indicadores? Perceba que são todas questões relacionadas ao dia a dia, não tendo suas origens no material didático, mas sim na dinâmica das aulas. E vale lembrar que mesmo quando o material é disponibilizado para você, isso não significa que outros recursos não podem ser empregados. E pegando o gancho nesse ponto, trago a próxima questão. A sexta questão diz respeito à necessidade do professor ser necessariamente o professor, o autor e o ator. Caso você precise complementar o material que já possui ou ainda precise elaborar o material didático desde o início, não é preciso que você seja o autor nem o ator. Professor sempre, Mas veja, você tem pelo menos duas opções para poder começar sem necessariamente ter que desenvolver o material em si.
A primeira opção é recorrer aos objetos educacionais abertos, disponíveis para uso. Certamente vai exigir que você pesquise, selecione os conteúdos e conceba sua aula, mas não terá por que reinventar a roda, sendo que o conteúdo em si já está à disposição. A segunda opção é contar com a rede de professores que você tem acesso. No nível micro, os próprios professores da escola. Veja, se você não é o único professor de geografia, por exemplo, uma alternativa é você trabalhar em conjunto com os demais professores da disciplina, já que, além de somar várias competências, será uma iniciativa rica para a troca profissional. Isso vale também para os professores dos anos iniciais do fundamental. E para você ficar bem tranquilo, de forma alguma, usar conteúdos que não foram desenvolvidos por você vai deixar a sua marca registrada de lado. E é por isso que eu insisto em repetir que o papel do professor é do professor e só dele. Chegando então à sétima e última questão, gostaria de trazer alguns pontos sobre as orientações às famílias e aos alunos. Sabe quando dizem que o aluno EAD precisa ter autonomia para conseguir seguir em seus estudos? Então, essa não é bem uma verdade. E sabe por quê? Na EAD da vida real, essa autonomia está muito condicionada à orientação que o aluno recebe por meio do material didático e da mediação e comunicação realizadas pelo professor. Então, não tem relação somente com o aluno, mas também com as condições que nós, educadores, criamos para que a turma consiga seguir em frente. E diante disso, eu realmente acredito que a melhor EAD é aquela na qual o aluno aprende. Não adianta a melhor plataforma, não adianta o melhor material didático. Essas questões, elas acabam sendo secundárias quando se tem a estratégia mais adequada. E nesse momento em que talvez a parceria entre a família e a escola esteja sendo mais demandada do que nunca, a gente pode, e eu diria até que a gente deve, facilitar o envolvimento da família, que é uma facilitadora do nosso trabalho. Você conhece a história do Me Ajuda a Te Ajudar? Eu vejo que isso é o que tem passado muito na cabeça das famílias, em geral, dizendo assim pra gente: professor, me ajuda a te ajudar. E a gente só vai conseguir fazer isso quando compreender que não é papel de ninguém da família nem dominar os conteúdos que estão sendo estudados, nem de ter didática para conduzir os estudos com os alunos. Esse papel, ele é nosso. Agora sim, precisamos situá-los do que está planejado, das atividades que os seus filhos têm programadas para aquela semana, dos recursos que são necessários para essas atividades. Enfim, é necessário realizar uma orientação junto à família e aos alunos, para que eles também saibam por onde começar. Bem, essas eram as questões, dicas e reflexões que eu gostaria de compartilhar contigo. E a gente não pode esquecer que a proposta aqui é um diálogo, né? Para que a gente possa compartilhar as nossas experiências, as nossas dificuldades, angústias, tudo para a gente alcançar juntos aquele cenário que você mentalizou lá no início do nosso vídeo. Então, se puder, comenta aqui no vídeo mesmo se as questões levantadas foram úteis para você, ou se existem outras questões que você acredita que podem ajudar não só a você, mas outros colegas de profissão. Estão publicados também outros 2 vídeos, um voltado para as famílias e outro para os alunos, também abordando questões relacionadas à EAD. Eu acredito que vale conferir, e se você considerar que esse e os demais vídeos podem auxiliar outras pessoas, sinta-se à vontade em compartilhá-los. E por fim, eu quero te contar agora em primeira mão que eu estou preparando um material bem consistente e mais detalhado sobre educação à distância, para que esse material possa te ajudar no seu dia a dia. A gente sabe que essa abertura para o digital não tem volta, então o objetivo é a gente mergulhar um pouco mais na sua realidade e te trazer as melhores orientações, estratégias, metodologias e ferramentas para a sua prática. Que possamos, com esse primeiro passo, alcançar mais educação e menos distância. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo e até a próxima oportunidade.